bem-vindos ao canal Ale Audiobooks. Vamos hoje continuar a leitura do livro O Mesmo de Sempre, um guia para o que não muda nunca. Na verdade, a audição, tão boa audição para nós. E a nossa história de hoje é Mentes Excêntricas. Pessoas que apreciamos por sua visão de mundo única, quase sempre terão também uma visão de mundo única que não apreciaremos. Eliud Kipchoge, o maior maratonista do mundo, estava em uma sala reservada durante os Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio. Ele e dois outros corredores, Bashir Abdi, da Bélgica, e Abdi Nadia, da Holanda, aguardavam para receber suas medalhas após a maratona, que Kipchoge vencera pela segunda vez. A logística da cerimônia de premiação exigia que os corredores esperassem tediosamente, sentados durante várias horas em uma salinha apertada, sem nada para fazer. Abdi e Nadia mais tarde explicaram que fizeram o que qualquer um faria. Pegaram o celular, procuraram uma rede sem fio e se distraíram com as mídias sociais. Kipchoge não. Abdi e Nadia disseram que ele simplesmente ficou aí sentado, encarando a parede, em perfeito silêncio e contentamento. Por horas. Ele não é humano, brincou Abdi. Ele não é humano. Ele não pensa, age ou se comporta como uma pessoa comum. Alguma variação dessa frase pode ser usada para a maioria de seus ídolos. Você os admira porque eles fazem coisas que outros nunca seriam capazes de considerar, nem sequer de compreender. Algumas dessas características são incríveis e você deveria admirá-las, talvez até tentar copiá-las. Outras não. Muitas não. Trata-se de algo intrínseco à condição humana. Pessoas que apreciamos por sua visão de mundo única quase sempre terão também uma visão de mundo única que não apreciaremos. É muito fácil perder isso de vista, o que nos leva a uma pobreza de discernimento sobre quem deveríamos admirar e o que deveríamos esperar de gente muito bem sucedida. O mais importante é que essas pessoas com visão de mundo única sejam aceitas como um pacote completo, porque as coisas que fazem bem e admiramos não podem ser separadas daquelas que menosprezamos ou não gostaríamos que fizessem a nós. Compartilho a seguir uma breve história sobre um piloto de caça de quem todos precisavam, mas que ninguém suportava. John Boyd foi provavelmente o maior piloto de caça que já viveu. Ele revolucionou seu campo mais do que qualquer outra pessoa, antes ou depois dele. O manual que escreveu, Aerial Attack Studies, incorporava tanto a matemática à ciência das manobras de combate quanto a utilizada pelos engenheiros na construção de aviões. Suas ideias eram simples, mas poderosas. Foi ele que descobriu, por exemplo, uma vantagem tática, não na velocidade ou na altura que um avião podia atingir, mas na rapidez com que podia mudar de curso e começar a subir. Descoberta que alterou não só o modo de pensar dos pilotos, mas também a forma como os aviões eram construídos. Boyd foi o mais próximo de um gênio da aviação que se pode conceber. Seu manual, escrito aos 20 e poucos anos, tornou-se o manual oficial de táticas dos pilotos de caça. É utilizado até hoje. Boyd é conhecido como um dos pensadores mais inteligentes da história militar. Contudo, o New York Times o descreveu certa vez como virtualmente um Zé Ninguém, até na Força Aérea. Isso porque, por mais inteligente que fosse, Boyd era maluco. Ele era grosseiro, errático, desobediente, impaciente. Gritava com os superiores para a perplexidade dos colegas. E certa vez quase foi à corte marcial por incendiar hangares que não dispunham do aquecimento adequado. Nas reuniões, arrancava calos das mãos com os dentes e cuspia a pele morta sobre a mesa. A Força Aérea adorava suas ideias e precisava delas, mas era difícil aturar o homem. A principal característica de Boyd era pensar em aviões de uma perspectiva completamente diversa, como se usasse uma parte distinta do cérebro e disputasse um jogo à parte dos demais pilotos. Essa mesma personalidade o tornava naturalmente indiferente às práticas estabelecidas. Assim, seus superiores, no mesmo relatório de desempenho, podiam se derreter em elogios às suas contribuições e tentar barrar sua promoção.
Um deles dizia: ele é um oficial jovem e brilhante, um pensador original, mas um homem intenso e impaciente que não reage bem quando supervisionado de perto. É extremamente intolerante com quem tenta ficar em seu caminho. Enquanto Boyd escrevia o livro definitivo sobre manobras de voo, dois coronéis negaram sua promoção. No entanto, ele acabou sendo promovido. Era simplesmente talentoso demais. Mas, ao longo de toda a sua carreira, ninguém soube direito o que fazer com ele. Boyd deixou muita gente furiosa. Era único de todas as maneiras, boas, más, pavorosas e, por vezes, ilegais. John Maynard Keynes adquiriu um arquivo de documentos originais de Isaac Newton em um leilão. Muitos nunca tinham sido vistos antes, já que haviam permanecido guardados em Cambridge por séculos. Newton é provavelmente o ser humano mais inteligente que já existiu. Mas Keynes ficou perplexo com a quantidade de trabalho que havia devotado à alquimia, à feitiçaria e à tentativa de encontrar um elixir da vida eterna. Ele escreveu: eu diria que passei os olhos por grande parte dessas 100.000 palavras, no mínimo. É absolutamente impossível negar que não passam de magia completamente sem valor científico. E é impossível não admitir que Newton devotou anos de trabalho a isso. Pergunto-me, Newton foi um gênio, a despeito de sua dedicação à magia ou à curiosidade sobre coisas que pareciam impossíveis? Foi parte do que o tornou tão bem-sucedido? É impossível saber. Mas a ideia de que gênios, por vezes, parecem completamente malucos é quase inevitável. Há uma cena em Patton, Rebelde ou Herói, em que o ator representado no lendário general da Segunda Guerra Mundial, George Patton, reúne-se com o general russo após o fim dos confrontos. Conversando por meio de um intérprete, o general russo propõe um brinde. Meus cumprimentos ao general, diz Patton. Mas informe-o, por favor, de que não faço questão de beber com ele, nem com qualquer outro filho da puta russo. O intérprete fica pasmo e diz que não pode transmitir a mensagem. Patton insiste. O general russo responde pelo intérprete que também acha Patton um filho da puta. Patton dá uma gargalhada, ergue o copo e diz: agora sim, a isso eu posso brindar, de um filho da puta para outro. Esse talvez seja um resumo perfeito de como pessoas extremamente bem-sucedidas operam. Claro que elas possuem características incomuns. É por isso que são bem-sucedidas. E não existe nenhum contexto em que deveríamos presumir que todas essas características incomuns são positivas, educadas, cativantes ou atraentes. Algo que acredito ser verdade há muito tempo é que sempre surge quando procuramos é que pessoas incomumente boas em uma coisa tendem a ser incomumente ruins em outra. É como se o cérebro tivesse capacidade limitada para o conhecimento e a emoção e uma habilidade incomum roubasse a largura de banda de outras partes da personalidade da pessoa. Vejamos o caso de Elon Musk. Quem mais, aos 32 anos, acha que pode competir com a GM, a Ford e a NASA ao mesmo tempo? Um completo maluco. O tipo de sujeito que acredita que restrições normais não se aplicam a ele, não no sentido egocêntrico, mas no sentido genuíno de acreditar em seus próprios instintos. Que, aliás, é também o tipo de sujeito que não se preocupa com, digamos, a etiqueta do Twitter. Uma pessoa que se dispõe a investir a própria fortuna na colonização de Marte não é o tipo de pessoa que vai se preocupar com as desvantagens da hipérbole. E uma pessoa que propõe tornar Marte habitável, despejando bombas nucleares em sua atmosfera, não é o tipo de pessoa que vai se preocupar com exceder os limites da realidade. Uma pessoa que afirma haver 99,9999% de chance de que a humanidade seja uma simulação de computador, não é o tipo de pessoa que vai se preocupar em fazer promessas inatingíveis para os acionistas. Uma pessoa que promete resolver os problemas de água em Flint, Michigan,
Dias depois de tentar salvar um time de futebol de crianças tailandesas presas numa caverna, o que aconteceu dias após reconstruir a linha de montagem do modelo 3 da Tesla em uma tenda, não é o tipo de pessoa que vai se preocupar com a aprovação de seus advogados em uma decisão importante. As pessoas adoram o lado visionário e genial de Musk, mas esperam que ele venha sem o lado que opera em sua versão distorcida da realidade, de total descaso com os costumes estabelecidos. Não acho, no entanto, que essas duas possam ser separadas. Elas constituem a barganha entre risco e recompensa de um mesmo traço de personalidade. O mesmo vale para John Boyd. O mesmo vale para Steve Jobs, que era um gênio, mas também poderia ser um chefe tirânico. O mesmo vale para Walt Disney, cujas ambições levavam todas as empresas em Cunhamão à beira da falência. Certa vez, o ex-assessor de segurança nacional americano McGeorge Bundy disse ao presidente John F. Kennedy que tentar ir à Lua era uma ideia absurda. Kennedy respondeu: ninguém concorre à presidência aos 40 e poucos anos se não tiver uma certa confiança e determinação. Parte dessa ideia é se dar conta de que pessoas capazes de conquistar coisas incríveis muitas vezes assumem riscos que podem trazer resultados adversos igualmente poderosos. Que tipo de pessoa galga os degraus até o topo de uma empresa bem-sucedida ou de um grande país? Alguém que é determinado, otimista, não aceita um não como resposta e tem uma confiança inabalável no próprio taco. Que tipo de pessoa tende a passar dos limites, dar passos maiores que a perna e ignorar riscos óbvios para todos os demais? Alguém que é determinado, otimista, não aceita um não como resposta e tem uma confiança inabalável no próprio taco. A regressão à média é uma das narrativas mais comuns da história. É o personagem principal na economia, nos mercados, nos países, nas empresas, nas carreiras, em tudo. Em parte, isso acontece porque os mesmos traços de personalidade que impelem as pessoas ao topo também aumentam as chances de impeli-las além do limite. Isso é verdadeiro no que diz respeito aos países, particularmente os impérios. Um país determinado a se expandir pela conquista territorial dificilmente será governado por alguém capaz de dizer: tudo bem, já chega. Vamos ser gratos pelo que temos e parar de invadir outros países. Ele continuará avançando até encontrar um adversário à altura. O romancista Stefan Zweig afirmou que não há exemplos na história de um conquistador que tenha ficado saciado por suas conquistas. Ou seja, nunca vimos um conquistador obter o que desejava e então se aposentar. Talvez o mais importante em tudo isso seja obter uma compreensão melhor de quem devemos admirar, sobretudo de quem queremos ser e emular. Naval Ravikant certa vez escreveu: um dia, pensando em todas as pessoas que invejava, percebi que eu não podia simplesmente escolher pequenos aspectos da vida delas. Não podia dizer: queria ter o corpo de fulano, o dinheiro de Beltrano, a personalidade de Cicrano. É preciso ser o outro por completo. Você quer mesmo ser aquela pessoa, com todas as suas reações, seus desejos, sua família, seu nível de felicidade, seus pontos de vista em relação à vida, sua autoimagem? Se você não está disposto a fazer uma permuta por atacado, integral, 100% com uma pessoa, então não faz sentido invejá-la. Ou você deseja a vida de outra pessoa, ou não deseja. Em ambos os casos, a decisão é igualmente poderosa. Apenas tenha discernimento ao procurar modelos para seguir. Precisamos desafiar todas as suposições. Do contrário, o que é doutrina no primeiro dia acaba por se tornar um dogma eterno, afirmou John Boyd. É por esse tipo de filosofia que você será sempre lembrado, para o bem ou para o mal. A seguir, conversemos um pouco sobre como as pessoas são ruins de matemática. E é isso. Assim finalizamos mais uma história e em breve nós retornaremos com a próxima. Abraço e até breve.